A paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer subsídio da Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo. Um dos grandes segredos da Escola Bíblica Dominical é você levar durante toda a semana ela no seu coração, para que no domingo pela manhã você possa estar preparado. Seja você aluno, seja você professor, seja você superintendente da escola dominical, você tem que estudar durante toda a semana a lição, o livro de apoio, porque esse é o grande segredo para que nós venhamos ter sucesso aí no domingo pela manhã. Então, se você está aqui pela primeira vez em nosso canal, se inscreva, deixa aí também o seu like, porque toda semana estamos postando vídeos aqui, também estamos postando o áudio do livro de apoio. Nem todas as pessoas têm o livro de apoio da lição, ou às vezes não tem muito tempo assim para ler, então você pode estar aí na sua casa, no seu trabalho, ouvindo o áudio do livro de apoio. Que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Vamos aqui para a lição de número 9, cujo tema é Vivendo o Fervor Espiritual. O tema geral é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O textuário nos diz: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. Verdade prática. Ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Meus irmãos, a leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 5, versículos 15 ao 20. A introdução nos diz: a expressão todos foram cheios do Espírito Santo, em Atos 2:4, quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Isso já estudamos na lição 3, mas nela aprendemos igualmente que cheio do Espírito indica também viver a plenitude ou o fervor do Espírito. Vamos analisar melhor esta parte da teologia pentecostal. Meus irmãos, que lição preciosa! Nós vamos estudar nesta oportunidade, a lição de número 9, Vivendo o Fervor Espiritual. Essa expressão, o fervor espiritual, quer dizer a mesma coisa de viver na plenitude do Espírito. É a mesma coisa. Então nós vamos aprender muito. Meus irmãos, a espiritualidade, ela precisa primeiro ser interiorizada para depois ser exteriorizada. Primeiramente, você tem que buscar para que você venha ter uma vida espiritual plena, uma vida espiritual abençoada, para que depois você possa abençoar outras vidas. Então, primeiramente, nós precisamos viver o fervor espiritual, se encher do Espírito Santo, receber mais de Deus, buscar muito para que nós também venhamos ter para poder dar. Então, nós vamos entender, meus irmãos, que isso é muito importante na vida cristã. O tópico de número 1 nos diz a importância da devoção pela palavra e oração. Quando se fala de fervor espiritual, logo está falando de oração, de leitura da palavra. E no número 1 vai falar acerca da devoção. A nossa ideia de devoção é de apego, dedicação e zelo. Sim, meus irmãos, se você quer viver na plenitude do Espírito, você tem que ter uma vida devocional. O que é uma vida devocional? Todos os dias você tem que fazer aquilo. Não como um ritual, não como um mecanismo,
Não como uma obrigação, mas como se você tivesse bastante apego àquilo. Porque vida devocional quer dizer isso: apego, zelo, dedicação. E duas coisas, meus irmãos, não podem faltar na vida cotidiana do cristão. Primeiro, a oração. Segundo, a palavra. Essas duas coisas têm que fazer parte da nossa vida devocional. Veja os judeus. Todo judeu orava 3 vezes durante o dia. Salmo 57, ou seja, Salmo 55, verso 17. Daniel capítulo 6. A Bíblia diz também que Daniel orava 3 vezes durante o dia. E todo judeu meditava 2 vezes na palavra por dia. Eles meditavam de manhã e à noite, na lei, que é a palavra. Essa era a vida devocional dos judeus. E a nossa, meus irmãos? Todos os dias também nós devemos orar. Não aquela oração que você ora quando acorda, às vezes você ora quando vai se alimentar e quando você ora quando vai dormir. Não, eu estou falando de uma vida de oração. E a leitura da palavra não é aquela que você chega na igreja e o pastor abre a leitura oficial e você leu. Não, é todos os dias você lê alguns capítulos da Bíblia. Eu tenho um versículo aqui muito interessante que eu quero passar para os irmãos em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, a Timóteo, ter cuidado primeiramente dele mesmo. Então, antes de você querer ensinar, você primeiro precisa aprender. Antes de você querer pregar, você primeiro precisa estudar. Tem cuidado de ti mesmo, primeiro. Então, primeiramente, vem a nossa vida espiritual. Você tem que ter uma vida devocional, primeiro. Por quê? Fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo. Primeiramente, você vai salvar a você mesmo. Você vai ser um crente que vai ter uma vida espiritual abundante. Depois, como aos que te ouvem. Então, meus irmãos, conforme eu disse aqui na introdução, a espiritualidade precisa primeiro ser interiorizada para depois ser exteriorizada. Número 2, a oração e a palavra. A oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo tinha o hábito de orar. É interessante, meus irmãos, que o próprio Jesus, sendo ele Deus, orava sempre. Nós temos aí várias referências bíblicas em que Jesus estava orando. Às vezes ele estava orando ali no monte, às vezes ele estava orando em algum lugar restrito, às vezes ele estava orando na sinagoga. Sempre ele estava orando. Se Jesus, sendo Deus, orava, imagine nós, pecadores, seres humanos. Jesus está querendo dizer que nós, com essa nossa natureza pecaminosa, devemos orar também. A leitura da Bíblia nos torna sábios e prudentes. Então, meus irmãos, são duas coisas que precisam andar juntas: a oração e a palavra. São duas coisas que não se separam. Através da oração você cresce no poder. E através da leitura você cresce no conhecimento. A Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento. Então, quando você ora, você cresce na graça. E quando você lê, você cresce no conhecimento. Jesus não disse para crescer apenas na graça. Jesus não disse para você crescer apenas no conhecimento. Ele disse para que todos nós venhamos crescer na graça, ou seja, oração, e no conhecimento do Senhor, ou seja, palavra. Então nós precisamos, meus irmãos,
ler e precisamos também orar. O número 3 vai dizer: o viver sabiamente. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Precisamos, meus irmãos, andar com muita prudência. Não devemos andar como os nécios, ou seja, como os tolos, mas devemos andar como sábios. Um crente sábio é aquele crente que lê, é aquele crente que ora, porque ele se torna espiritual. E ele é sábio, porque através do conhecimento da palavra se vem a sabedoria. E quando o crente é sábio, ele sabe andar prudentemente. Você já viu como que anda um tolo? Ele não tem sentido de vida, ele não tem direção, ele não tem rumo. Ele é como uma onda do mar. Ele vai de um lado para o outro e não sabe o que está fazendo. Mas o crente sábio, ele sabe como ele anda prudentemente. Ele anda remindo o seu tempo. Ele anda fazendo bem a todos. É assim que ele anda. O sábio anda assim, porque a nossa vida é muito curta aqui na face da terra. E não podemos andar como os nécios. Devemos andar como sábios, fazendo o bem a todos, fazendo a obra de Deus. Nós temos que viver aqui nessa terra com dois propósitos: servir a Cristo e esperar do alto a sua vinda. Esses são os dois propósitos pelo qual o crente deve viver aqui na terra: servir a Cristo e esperar do alto a sua vinda. Vivendo assim, ele está vivendo como sábio. Mas o nécio não anda assim. Ele anda como se nada estivesse acontecendo, como se nada estivesse esperando. Não é verdade? E aqui no número 4 vai dizer: remindo o tempo. O que quer dizer essa expressão que está escrito em Efésios, capítulo 5, versículo 17? Pelo que não sejais insensatos, mas entendais qual seja a vontade do Senhor. Versículo 16. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Meus irmãos, o verbo remir significa comprar de novo. Sim, resgatar, aproveitar o melhor possível. A palavra tempo é bem conhecida entre nós, kairos. Tempo no sentido de ocasião, oportunidade. Então, remir o tempo é você resgatar o tempo perdido. É você aproveitar melhor o seu tempo que você está vivendo. Porque muitos viveram no mundo. E no mundo você sabe que a gente perde tempo. E agora essa pessoa se converteu ao Evangelho e ela agora vai remir o tempo. Ela vai resgatar o tempo que ela perdeu no mundo. Sim, é muito tempo que a gente perde no mundo, não é verdade, meus irmãos? Eu mesmo me converti ao Senhor Jesus com 18 anos de idade. E eu sempre falo, eu perdi 18 anos da minha vida para trás. Foi um tempo perdido. E agora eu tenho que resgatar esse tempo. Agora eu tenho que aproveitar ao máximo o pouco tempo que eu tenho pela frente. Isso é remir o tempo. E quando você faz a obra de Deus, você está remindo o tempo. Quando você está trabalhando, fazendo bem, vivendo em família, você está remindo o tempo. Quando você está fazendo a vontade do Senhor, você está remindo o seu tempo. É assim que devemos fazer, meus amados e queridos irmãos. Vamos aqui para o tópico de número 2. A importância em manter-se cheio do Espírito. Número 1. Não vos embriagueis com vinho. Essa é a exortação. Essa frase é como a Septuaginta traduz: não olhes para o vinho. Não devemos nem olhar. Eu fico pensando como algumas igrejas permitem as pessoas ali beber um pouco de vinho. Eles dizem que você pode beber um pouco,
mas não pode se embriagar. Como que um ex-alcoólatra que se converteu ao evangelho vai poder beber um pouco? Ele não tem autocontrole. Ele vai se embebedar novamente. Ele vai voltar para a sua vida antiga de embriaguez. Sendo que a Bíblia diz, em Provérbios capítulo 23, versículo 31, que não devemos nem olhar para o vinho. A passagem em Provérbios explica as consequências destrutivas da bebedeira e a compara com a picada de uma cobra. Veja que comparação tremenda. A embriaguez, ela é como se fosse a picada de uma cobra. Se você não correr rápido para o hospital para receber ali o antídoto que vai cortar aquele veneno, você morre. E toda pessoa que se embriaga, o destino dela é destruição. Nós temos vários exemplos na Bíblia, meus irmãos, de pessoas, de homens e mulheres que se embriagaram. E aconteceu coisas terríveis, como foi o caso de Assuero. Ele bebeu vinho e ele se alegrou, o seu coração, e ele mandou chamar ali Vasti, ela não foi, e você sabe, ela foi destituída do trono. Mas tudo começou quando Assuero estava bebendo vinho e ele estava com o seu coração alegre e mandou chamar ela. Nem precisava, mas ele mandou chamar só para mostrar a sua beleza, a coroa da sua cabeça para as pessoas. Olha o que diz Gênesis 9:20. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha e bebeu do vinho e embebedou-se. E descobriu-se no meio de sua tenda. Noé se embriagou e ficou nu, e seu filho viu a sua nudez, e ele amaldiçoou Canaã. Veja o que trouxe a bebida. Daniel capítulo 5, versículo 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Qual foi a consequência disso? Ele morreu naquele mesmo dia, por causa do vinho. Então a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho. Isso é muito sério, não é verdade, meus irmãos? Mas enchei-vos do Espírito Santo. Meus irmãos, no Pentecostes, o Espírito foi dado à igreja de forma coletiva, derramando, pousando sobre cada um. Hoje, o Espírito não é dado em porções, mas em plenitude. O Espírito não é dado por medida. Nós devemos hoje nos encher do Espírito Santo de Deus. Os discípulos já tinham o Espírito antes do Pentecostes e já eram salvos. O apóstolo se refere à plenitude do Espírito em enchei-vos do Espírito. Então, quando você se enche do Espírito Santo, você está vivendo uma vida plena no Espírito. Você está vivendo o fervor espiritual. Você está andando em Espírito. Isso é se encher do Espírito Santo. É você viver nessa terra, caminhando e andando com Cristo e dizendo não ao pecado. Isso é se encher do Espírito Santo. Então, ao invés de nos embriagar com vinho, devemos nos encher do Espírito Santo, porque no vinho há contenda, mas no Espírito há paz. Número 3, não confundir com o batismo no Espírito Santo. É verdade, meus irmãos. Lá no dia de Pentecostes, nós sabemos que todas aquelas pessoas que foram cheias do Espírito Santo e foram batizadas, elas já tinham o Espírito Santo de Deus em suas vidas. Elas já eram salvas. Então não podemos confundir isso. Amém? Uma vida plena no Espírito Santo com o batismo. Às vezes a pessoa ali é batizada no Espírito Santo, mas no decorrer dos dias ela relaxa. Ela agora deixa de buscar. E ela não vai viver uma vida fervorosa, não é verdade?
Então, as pessoas que é batizada no Espírito Santo têm que dar continuidade para que ela venha viver esse fervor espiritual em suas vidas. Então, uma coisa é o batismo no Espírito Santo e outra coisa é a plenitude do Espírito Santo. Vamos aqui, meus irmãos, para o tópico de número 3. Se essa lição tem sido bênção em sua vida, deixe o seu like. Amém? Vigilantes contra a frieza espiritual. Número 1. Testemunho transbordante. Daniel, ou seja, Atos, meus irmãos, capítulo 6, versículo 3 diz: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Veja que para a escolha dos diáconos, que foram 7, eles tiveram que passar por este crivo. Eles tinham que ser de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, meus irmãos, nós precisamos ter um testemunho transbordante. Esses diáconos tinham que ser de boa reputação. Eles não podiam ter o seu nome sujo lá fora e nem dentro da igreja. Então, primeiramente, nós precisamos ter um testemunho transbordante. Nós, cristãos, não podemos ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Nós temos que ter uma boa reputação, tanto com os de dentro, para com os irmãos, como com os de fora, os incrédulos. Amém? Número 2, dar graça em tudo. A Bíblia diz em Atos capítulo 13, versículo 52. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Por que eu leio este versículo? O crente que é cheio do Espírito Santo, ele não anda triste. O crente que anda alegre é um grande sinal que ele é cheio do Espírito Santo. Às vezes ele está passando por grandes lutas, mas ele sempre está alegre. Por quê? Porque ele é cheio do Espírito Santo. Nada nessa vida lhe abate. Nada dessa vida tira a sua preocupação, porque ele é cheio do Espírito Santo. Um cristão que não dá graça em tudo é um grande sinal de que ele não é cheio do Espírito Santo. É um grande sinal de que ele está frio espiritualmente. É por isso que nós devemos dar graças a Deus em tudo. Se a porta está aberta, devemos dar graças a Deus. Se a porta se fechou, não murmure, dê graças a Deus, porque pode ser um grande livramento lá na frente. Então devemos, meus irmãos, estar sempre alegres. A nossa alegria, ela tem que ser ultra circunstancial. Ou seja, independentemente da circunstância em que você está passando, você tem que estar alegre. Amém? Número 3, sujeição. É dever cristão se submeter às autoridades constituídas, aos seus superiores hierárquicos. Essa sujeição deve haver entre os irmãos na igreja. Meus irmãos, nós temos que ser submissos, obedientes. O cristão, ele deve obedecer às autoridades constituídas, desde que eles não venham ferir a nossa maior constituição, que é a Bíblia Sagrada. Enquanto as autoridades estão fazendo o seu papel de proteger a população, de melhorar a vida do cidadão, nós cristãos devemos nos sujeitar, obedecer, ser submissos. Obedecer às autoridades, isso fala de todos os líderes que são líderes sobre você. Os seus pais, os seus pastores, os governantes. Amém? Nós devemos ser submissos. Então essa é
a vida do cristão. Ele é um crente submisso. Isso é, meus irmãos, viver o fervor espiritual. É tudo isso aqui. É você ser um crente submisso, é você ser um crente quebrantado, um crente humilde, é você ter um testemunho transbordante, é você, meus irmãos, encher do Espírito Santo, você remir o seu tempo, é você orar, é você ler a palavra, é você viver sabiamente, com muita sabedoria na terra. Tudo isso faz parte do viver o fervor espiritual. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Se o Senhor nos permitir, na próxima semana estaremos aqui postando mais vídeos, comentando as lições e também trazendo aí o áudio do livro de apoio. Amém? Se você gostou, se inscreva em nosso canal. Se você quiser nos ajudar, seja membro também de nosso canal. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.